A madrugada foi de muita chuva dentro da previsão de 35 milímetros do clima-tempo. O tempo continua instável e a temperatura aqui no sítio histórico é de 24 graus com 96% de umidade no ar. É domingo, 18 de abril. Chegamos aos 108 dias do ano e faltam 257 para terminar 2021. É dia de São Galdino. Também é o Dia Nacional do Livro Infantil, Dia de Monteiro Lobato e o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Esta é a edição 85.138 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. Nascia em 1882 o escritor e editor, defensor da causa do petróleo brasileiro, José Bento Renato Monteiro Lobato, Monteiro Lobato. 1909, Joana d'Arc é beatificada em Roma. 1925, formada em Paris a União Internacional de Radioamadores. 1946, o Tribunal Internacional de Justiça faz a sua reunião inaugural em Haia, nos Países Baixos. Em 2007, uma série de atentados, 2 deles sendo suicídios, ocorre em Bagdá, matando 198 pessoas e ferindo outras 251. Os destaques desta edição. Covid se torna a principal causa de afastamento do trabalho pelo INSS. Amazonas chega a 12.362 mortes por Covid-19 e total de casos passa de 363 mil. Manaus vacina pessoas de 54 a 36 anos com doenças pré-existentes a partir desta segunda-feira. O mundo chega a 3 milhões de mortes por Covid, com piora na América do Sul. Mega Sena acumulada, a Ponça de São Paulo leva sozinha a prêmio de 40 milhões. O Jornal da Manhã, especial de domingo, a melhor e maior revista do rádio, está no ar. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã, especial de domingo. Bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. As primeiras notícias. A Caixa Econômica Federal deposita neste domingo a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos em junho. Os valores variam de 150 a 375 reais. O dinheiro pode ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital num aplicativo Caixa Tem, mas o saque só estará disponível no dia 7 de maio. Um grupo de especialistas do Fundo Monetário Internacional, FMI, afirma que a recuperação da pandemia na América Latina e Caribe não será livre de dificuldades e dúvidas quanto às perspectivas de curto prazo. Num artigo de opinião divulgado na página do FMI, os economistas Alejandro Werner, Tukuji, Uematsu Zaki e Carlos Pisinelli lembram que a contratação de 7% da região no ano passado foi a pior do mundo, superando em muito a desaceleração mundial de 3,3%. Uma comissão especial da Câmara vai discutir mudanças na lei eleitoral. Entre os temas está a criação do Distritão, um sistema que, segundo especialistas, enfraquece os partidos e a democracia. Deputados e senadores têm até outubro para aprovar novas mudanças na lei, ou elas não vão valer nas eleições de 2022. Um dos temas que os deputados querem voltar a discutir é o chamado Distritão, que já foi votado e rejeitado 2 vezes pelo plenário da Câmara. Covid se torna a principal causa de afastamento do trabalho pelo INSS. Desde o começo da pandemia, São Paulo é o estado com mais trabalhadores afastados, seguido do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Brasil ultrapassa 371 mil mortes por Covid. O país registrou 2.865 mortes em 24 horas. O país contabilizou 3.900.134 casos e 371.889 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa.
O mundo chegou nesse sábado à triste marca de 3 milhões de mortes causadas pela Covid-19 em meio à piora da pandemia na América do Sul, principalmente por causa do Brasil e também pela aceleração no número de óbitos na Ásia. Foram 263 dias para atingir o primeiro milhão de vítimas da Covid, 108 dias para chegar aos 2 milhões de óbitos e apenas 93 dias para registrar mais 1 milhão de vítimas. Os números são do World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford e da Universidade Johns Hopkins. O Ministério Público do Amazonas ajuizou uma ação na Justiça para obrigar o governo a disponibilizar novos carros para os serviços de segurança prestados por policiais no município de Lábrea. O recolhimento das viaturas prejudicou as rondas de patrulhamento da Polícia Militar naquela cidade. Em março deste ano, acabou o contrato entre a Secretaria de Segurança Pública e a empresa que alugava os veículos para o órgão. O Amazonas chegou ao total de 12.362 mortes por Covid-19 nesse sábado, com a confirmação de mais 10 óbitos. Desses, 6 ocorreram nas últimas 24 horas e outros 4 ocorreram em dias anteriores, mas foram registrados agora. Foram registrados 701 novos casos da doença nesse sábado, elevando o total para 363.102 desde o início da pandemia, de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. A Prefeitura de Manaus anunciou nesse sábado que dará início à vacinação das pessoas com idade entre 54 e 36 anos, com doenças pré-existentes consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde a partir da próxima semana. A campanha segue a ordem decrescente de idade a partir de segunda-feira. Além dessa faixa etária, idosos a partir de 60 anos, adultos a partir de 55 com doenças pré-existentes e pessoas a partir de 18 anos, especificamente com diabetes, obesidade grave e cardiopatias, também podem receber o imunizante, bem como profissionais da saúde e agentes de segurança. Os principais jornais do país estampam hoje em suas primeiras páginas a Folha de São Paulo. Renda da classe média cai de 20% a 50% na pandemia. O estado de São Paulo, tratamento precoce da Covid causa racha entre organizações médicas. Jornal do Comércio no Recife, população come pouco e mal. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Sem escolas, crianças ficam mais reféns da violência. Agora 6h41 em Manaus, já aqui do outro lado da bancada, à minha frente, está o nosso serviço metropolitano, Dom Leonardo Steiner, a quem eu cumprimento nesse instante. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. O Leonardo, aconteceu esta semana a 58ª Assembleia da CNBB, e o senhor deu uma coletiva de imprensa destacando a onda da pandemia em Manaus? Foi durante a reunião, com a Assembleia, me foi pedido uma fala de 15 minutos sobre o que nós fizemos como igreja aqui em Manaus e a situação. E teve uma repercussão porque todos estavam com os olhos voltados para Manaus, como não só os bispos, mas também o Brasil teve os olhos voltados para Manaus, tanto na primeira onda como na segunda onda. E eu pude falar das ações que tivemos aqui em Manaus, mas também em toda a região norte, aqui do Amazonas e Roraima. Os bispos daqui fizemos um trabalho em conjunto, na qual eu sublinhei a solidariedade, que é muito extraordinário aqui em Manaus, no Amazonas, é extraordinário a solidariedade das pessoas. E, claro, eu agradeci a solidariedade de tantas pessoas e tantos bispos que nos enviaram para cá quantia de dinheiro, mas também foi enviado através da Caritas muitos cilindros de oxigênio. O encontro vai terminar hoje. A segunda Assembleia Nacional de Coordenadores Regionais dos Conselhos Missionários e Seminaristas aconteceu no meio dessa semana, não é isso? Exatamente. Isso é para todo o Brasil. É um momento importante para despertar a missionariedade nos nossos futuros padres, já entrarem dentro dessa dinâmica de disponibilidade para anunciar o Evangelho. Esse alargar os horizontes da compreensão de ser igreja, do ser presbítero. E, Dom Leonardo, a semana que começa,
A semana que começa será uma semana um pouquinho mais tranquila, porque a Assembleia Virtual, Paulo, não é fácil não, viu? São de manhã 4 horas diante do computador, à tarde mais 3 horas, isso é bastante cansativo. E é claro, também muitas reflexões, muitas discussões. Caminhou bastante bem, mas é muito exigente. Essa semana temos um pouco mais de tranquilidade. O que o senhor destacaria, Dom Leonardo, na 58ª Assembleia Geral da CNBB, o que o senhor destacaria neste encontro que foi realizado, que durou pelo menos 8 horas? Veja, Paulo, o tema que foi discutido é de novo a palavra de Deus. É sempre importante de novo, é o centro da nossa missão, é ela que nos concede a missão, a palavra de Deus. Deve sair publicado esse texto como texto de estudo, porque não foi possível concluir a reflexão iniciada já no ano passado, no ano retrasado. Um outro elemento importante é a mensagem dirigida pelos bispos ao povo brasileiro, onde os bispos manifestam a solidariedade, a oração para com os que faleceram, as famílias enlutadas, mas também toca em alguns elementos importantes, agradecendo a solidariedade, mas chamando a atenção para a questão da educação, que está difícil. Vejo que no orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional, diminuíram-se os recursos para a saúde e para a educação. Também abordamos a questão da educação, abordamos a questão da responsabilidade dos poderes da República, especialmente em relação à pandemia. Há também uma chamada de atenção para o modo de conduzir a questão da pandemia, mas também existe uma palavra de esperança para que todos nós continuemos nesse trabalho e também diminuamos a questão da violência do feminicídio. O distanciamento continua, daqui a pouco temos missa às 7h30 na Catedral. Em várias dioceses do Brasil, lá se soube que estão agora com as celebrações suspensas. Nós voltamos com as celebrações já há mais tempo, mas ainda continuamos com distanciamento, uso de máscara e tudo aquilo que é necessário. Nós não podemos nos descuidar, mesmo diante daquilo que alguns já propõem de uma terceira, não propõem, mas analisam como possibilidade de uma terceira onda. Um momento muito aguardado pelos nossos ouvintes aqui do Jornal Especial de Domingo é a homilia que nos traz todos os domingos o nosso serviço metropolitano. Qual é o tema de hoje? Jesus hoje aparece mais uma vez a um grupo de discípulos, aos discípulos que estão ouvindo a narrativa dos 2 discípulos de Emaús que contam como viram o Senhor ressuscitado. Enquanto contam, Jesus aparece no meio deles, mas eles ainda têm dificuldade de crer. É bonito a dinâmica. Ele diz, sou eu mesmo. Mas ali dentro do texto tem uma belíssima dinâmica da fé, e eu tento meditar um pouquinho essa questão. Vamos ouvir essa mensagem que nos traz nesta manhã de domingo, mais uma vez aqui na Rádio Difusora, o nosso serviço metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Como sempre, logo após a sua mensagem, a sua homilia, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Leonardo. Sou eu mesmo. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Os discípulos de Emaús, depois de terem visto a Jesus no partir o pão, voltam a Jerusalém. Haviam tomado o caminho do passado, voltavam para suas casas, seus afazeres, a sua cotidianidade, guiados pela desilusão, pela desorientação, pela perda do Mestre. No caminhar das desilusões, no desconforto da perda, haviam ouvido as narrativas da Escritura que confirmava o sofrer e o morrer. Em tudo isso, no entanto, não viram Jesus, mesmo ele relendo a Escritura, mesmo caminhando com eles. Foi no sentar-se à mesa, na oração da bendição e ao repartir o pão, que eles veem a Jesus, o ressuscitado. No mesmo instante, voltam para o lugar da morte e da vida que nasceu da morte, e contam como viram a Jesus ressuscitado no partir o pão. No contar, no narrar, Jesus aparece no meio dos discípulos e os saúda: a paz esteja convosco. Ali estavam os discípulos tomados pela sexta-feira da paixão. Desilusão, desencontro, desgraça,
injustiça, dor, sofrimento, desolação, frustração, derrota, ódio, vingança, morte. Jesus se apresenta e se coloca no meio de todos esses sentimentos, como a paz. Nele ainda os sinais, mas ele não mais morrido. Ele, a paz. Uma presença que deseja libertá-los do medo, da angústia, da tristeza, do isolamento. Ele, a paz, a conduzi-los para dentro da força, do vigor, da saúde, da salvação, da redenção. Ele se apresenta como a paz, o consolador, o espírito que espanta, o sopro que os aproxima da vida nova. A saudação nascida da presença do ressuscitado, a paz esteja convosco. A paz enviada aos discípulos espantados e cheios de medo, porque vazios, afastados de seu Senhor. Uma tradução nos diz: eles ficaram aterrorizados, estremeceram, pensam estar contemplando um sopro. Ele seria apenas um sopro, uma aragem, e diante do estupor lhes diz: o que vos perturba? E por que sobem reflexões no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sim, sou eu mesmo. Tocai-me, vede. Um sopro não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Para que aceitem a paz, a sua presença transfigurada, Jesus mostra-lhes as mãos e os pés, com o lugar dos pregos. São as marcas, a evidência de seu amor por toda a humanidade. São as chagas da glória e esplendor de seu amor, de sua misericórdia por cada pessoa que vem a este mundo. Nas suas chagas encontra-se a nossa cura, já dizia o profeta Isaías. Desejava curar as feridas que a dúvida deixava no coração, na alma. Podemos recorrer hoje, diante do texto do Evangelho, as palavras da vigília pascal, quando assinalávamos o Santo Círio. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Jesus desejava curá-los, guardá-los como uma mãe cuida de seu filho e de sua filha. E no desejo de guardá-los com as mãos e com os pés chagados, insiste: sou eu mesmo. O mesmo que caminhara na Galileia, o mesmo que curara, o mesmo que dera óleos, o mesmo que sentava à mesa com publicanos e pecadores, o mesmo que pedira água samaritana, salvara a pecadora, o mesmo, sim, o mesmo da cruz e da morte, sou eu mesmo, não era outro. Ele, pessoa em quem ressoa vida nova. O medo, o terror distancia, nos afasta, impede de ver. E Jesus sai ao nosso encontro e diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. O ressuscitado conserva as marcas da dor, da morte, para que possamos nos aproximar, e por isso diz: tocai-me, vede, tocai as chagas, tocai o lado, tocai-me, sou eu mesmo. Como se dissesse: tocai minha humanidade transformada na morte. Tocai a minha fraqueza divinizada, vinde a fé. Tocai na minha humanidade, sou de carne e osso, não sou um sopro. Sou a humanidade elevada, purificada, maturada. É que na proximidade, queridos radiovintes, somos levados a ver e a crer. Somos convidados por Jesus a estar na sua proximidade, darmos-nos conta de que na fraqueza, dores, terrores, temores, podemos nos aproximar e tocar as chagas e o lado aberto e ouvir: sou eu mesmo. Sou eu, não outro. Sou eu, não um espírito a vagar. Sou não um sopro sem humanidade. Na aproximação virtual, não vemos, temos informações. Aproximar-se de Jesus não virtualmente, mas numa proximidade, num pele a pele, é que podemos nascer para o ressuscitado. Talvez somos hoje levados pelo medo, espanto, pavor, vazio que nos atinge. Não somos hoje tomados pelo consumismo, pelo sem sentido, pela sensação do não crer. Não estamos carentes de uma vida transformada em transcendência. Jesus, com os sinais do mistério da cruz e da ressurreição, vem nos encontrar com a suavidade e a jovialidade da ressurreição, a paz. Ele a iluminar a escuridão do vazio das nossas desilusões e fraquezas. Tendes aqui alguma coisa para comer? Sentar-se à mesa, repartir os alimentos, partilhar ao redor da mesa, é próprio do humano.
Tomar os alimentos é sinal de vida, que estamos vivos e que viveremos. E os discípulos deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. No entanto, mesmo no repartir, mesmo no tomar os alimentos, o coração permaneceu indiferente. Não se alegraram por verem o Senhor. Foi necessário que Jesus fizesse soar mais uma vez a Moisés, os profetas e os salmos, para que viessem a paz e a alegria do ressuscitado ao crer. A dificuldade dos discípulos de verem um ressuscitado, de nele crer e dele viver, será um processo, um movimento lento, até que o Espírito Santo os inflame e os envie a pregar o ressuscitado, a boa nova. Vós sois as testemunhas disso. Santo Agostinho nos lembra que, tendo ressuscitado, o Senhor apareceu a seus discípulos e saudou-os, dizendo: a paz esteja convosco. É verdadeiramente uma saudação de paz. Esta saudação que salva, pois a palavra saudação tem também a palavra salvação. O homem recebe a saudação da salvação em pessoa, porque a nossa salvação é Cristo. Sim, Ele é a nossa salvação. Ele que foi ferido por nós e pregado no madeiro, que depois foi descido e colocado no túmulo, mas ressuscitou do túmulo. As suas feridas foram curadas, mantendo todavia as cicatrizes. E é útil para seus discípulos que as cicatrizes permaneçam, a fim de que as feridas dos seus corações sejam curadas. Quais feridas? As feridas da incredulidade. Mas, que diz o Senhor? Por que estáis perturbados e por que levantam esses pensamentos nos vossos corações? É bom para o homem que o seu coração se eleve para onde o apóstolo Paulo recomendava que se elevasse o coração dos fiéis, a quem dizia: já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto, não as coisas da terra. E que glória é esta? A glória da ressurreição. Nós acreditamos na palavra desses discípulos, sem que eles nos tenham mostrado o corpo ressuscitado do Salvador. O Salvador levou-os à fé, não apenas pela vista, mas também pelo tato, para que por meio dos sentidos a fé lhes descesse ao coração e pudesse ser pregada por todo o mundo aos que, não tendo visto nem tocado, haveriam de acreditar sem hesitação. Queridos radiovintes, como os apóstolos foram as testemunhas de tudo isso, somos enviados como testemunhas do ressuscitado. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nos Atos dos Apóstolos encontramos Pedro pregando, anunciando o Cristo ressuscitado com ânimo. Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes, o rejeitastes, vós matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Os apóstolos, que depois de terem acreditado em Jesus, se tornam as testemunhas. Tomado pelo Espírito da vida nova, da ressurreição, Pedro demonstra aos israelitas e a todos os seus ouvintes que Deus cumpriu as promessas feitas aos antepassados. Ele anuncia com ousadia e coragem. Ele dará testemunho do ressuscitado até a morte. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Leonardo, foi uma alegria grande tê-lo de volta aqui nesse domingo. E saúde para nós, não é? Saúde para todos nós e saúde para todos aqueles que nos acompanham no seu programa. Daqui a pouco, missa às 7h30. Missa às 7h30. Muito obrigado a todos, um abençoado domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo. 6h58. Tem intervalo aqui no Jornal da Manhã.
Venha saborear a melhor comida aqui no centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. E também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em 2 endereços no centro: Joaquim Sarmento 333 e também na Joaquim Sarmento 344. Telefone 3232-1853. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Notícias do Amazonas. Saúde. A Central Integrada de Fiscalização CIF atua com rigor na prevenção e combate à Covid-19. A central é coordenada pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas e já realizou mais de 260 operações desde junho do ano passado. Até o começo de abril, para combater aglomerações, a CIF fechou 750 estabelecimentos e eventos, além de interditar mais de 90 locais por descumprimento de decretos. A ação conjunta de órgãos estaduais e municipais contribui para salvar vidas na pandemia. Amazonas contra o coronavírus. O governo do Amazonas vai injetar 300 milhões de reais na economia com a antecipação do 13º salário dos servidores e o pagamento de abono a trabalhadores da saúde. As medidas buscam reduzir o impacto da pandemia na atividade econômica. O abono para a saúde será pago neste mês. O 13º antecipado será pago nos dias 20 e 21 de maio. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Resolva o problema de lubrificação da sua máquina. Escolha um produto de alta tecnologia para seu perfeito funcionamento. Use Fortilube. Fortilube deixa sua máquina forte e potente. Fortilube é feito sob medida e passado pelo mais rigoroso controle de qualidade. Fortilube é um lubrificante de alta tecnologia que você encontra nos melhores distribuidores. Ligue e adquira o seu. 3616-4712. 3616-4712. Fortilube, o óleo forte da Amazônia. ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Difusora FM. 7h01 em Manaus. Ainda há pouco, nas primeiras notícias, falamos aqui sobre o total de número de mortos no Brasil da Covid. Não temos nenhum prazer em divulgar o número de pessoas que morreram. E um questionamento aqui de vários ouvintes, porque não se fala no número de recuperados. Eu quero informar a vocês que a gente trabalha aqui com informações que nos chegam das agências de notícias. E para as pessoas que estão nos acompanhando, nós aqui colhemos informações da Agência Globo, da Agência Estado, da UOL, da Associated Press, da Reuters. Essas são as agências de notícias que existem. E a Agência Brasil, que é do governo federal, que nem sempre divulga também esses números. Mas eu fui procurar para satisfazer a vontade dos nossos ouvintes e ao mesmo tempo informar aquelas pessoas que nos acompanham de que o número de pessoas recuperadas de Covid, anotem aí, é de 12.344.861. Número de pessoas recuperadas da Covid é de 12.344.861. Felizmente, o número de recuperados é muito maior do que o número de mortos. Felizmente, porque senão seria uma tragédia enorme. Mas está aí, o número de pessoas recuperadas é em 12.344.861. Não tem aqui nenhum interesse em sonegar qualquer tipo de informação. 7h02 em Manaus. Quero mandar um bom dia para o Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, que está nos acompanhando. Monsenhor, bom dia para o senhor. E aquele 0800 lá do Elias vai acontecer proximamente. Aguarde. Inclusive já falei até para o nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo. Também está aguardando. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de loterias. Você jogou na loteria, meu caro? Uma aposta de São Paulo acertou os seis números sorteados do concurso 2.363 da Mega Sena e vai levar sozinho o prêmio de R$46.100,78. As dezenas sorteadas 34 pela ordem 06 58, ordem de sorteio 34
06 58 39 14 e 24. E agora pela ordem: 06 14 24 39 e 58. Repetindo os números: 34 06 58 39 14 e 24. Estes os números da Mega Sena. 77 apostas acertaram a quina. Cada um vai receber R$49.919,36. 5.169 acertaram 4 dezenas e cada um leva R$1.062,31. Ontem também foi aquele sorteio da dupla cena da Páscoa que foi transferido no concurso 2212. No primeiro sorteio, dezenas sorteadas 14, 31, 33, 42, 47 e 50. 14, 31, 33, 42, 47 e 50. 6 acertos, 4 apostas nesse primeiro sorteio. Cada apostador vai receber R$7.867.887,22. Para 5 números, 722 apostas, cada uma leva R$4.002,89. 4 acertos, 38.620 apostadores, R$85,52 é o prêmio. 3 acertos, 680.930. Prêmio excelente, R$2,42. E agora vamos ao segundo sorteio. O segundo sorteio, dezenas sorteadas foram 06, 07, 11, 14, 27 e 35. 06, 07, 11, 14, 27 e 35. Nesse segundo sorteio, 3 apostadores fizeram os 6 números, cada um vai receber R$1.059.699,04. Com 5 acertos, 655, R$3.971,11. E com 4 acertos, R$37.439,88,22 os prêmios. Repito os números do primeiro sorteio: 14, 31, 33, 42, 47 e 50. No segundo sorteio, 06, 07, 11, 14, 27 e 35. Tivemos ontem jogos pela Copa do Nordeste. O Bahia venceu o CRB por 4-0. O Fortaleza fez 2-1 no CSA. O Vitória fez 2-1 no Altos. No Campeonato Carioca, o Madureira venceu o Macaé por 4-2. O Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. E a Portuguesa, que perdia um jogo de 2-0 para o Flamengo, terminou empatando. Portuguesa 2, Flamengo também em 2. Messi faz 2, Barcelona goleia o Atlético de Bilbao e é campeão da Copa do Rei. O Barça tem atuação quase perfeita no segundo tempo, não leva sustos e vê estrelas decidirem em Sevilha. Griezmann e De Jong também marcaram na 31ª conquista do clube na história desse torneio. 7h07 em Manaus. Agora é hora de humor. O cara vai chegando com a esposa assim na entrada do prédio, olha pra fachada do prédio e diz: olha, mulher, esse síndico daqui tem um mau gosto. Olha a cor que ele pintou a fachada do prédio. Homem pra ter mau gosto. Ela disse: é, e também muito gaiato. Ontem ele me chamou de gostosa. Eu não disse que ele tinha mau gosto? O cara passa na porta de um barbeiro, esse cara tira a barba do interior. Barbeiro, tem quantos aí? Tem 3. Ah, dá tempo. No dia ele passou: barbeiro, tem quantos, barbeiro? Tem 4. Tá, dá tempo. No dia ele passou: barbeiro, tem quantos? Tem 5. Dá tempo. Barbeiro, rapaz, tu disse que ela pergunta, eu não vou seguir. No dia ele passou: barbeiro, tem quantos? Tem 6. Dá tempo. Ele saiu, o barbeiro seguiu ele, foi pra casa da mulher do barbeiro. Essa é pra sogra. O gênio apareceu um gênio. O gênio disse: você tem direito 3 pedidos. Mas o que você pedir, o seu pior inimigo tem dobro. E o pior inimigo dele era a sogra. Aí ele disse: gênio,
eu quero 10 mil dólares, gente, tá aqui. A sua sogra tem 20. Esse gênio, eu quero um carro importado, está aqui. A sua sogra agora tem 2. Esse gênio, me dê uma surra que me deixe meio morto. Dois que trabalhavam numa obra, esse peão de obra, né? Pedreiro na obra e tal, de repente um morreu, o cara lá de cima dele morreu. Aí no velório, o amigo que trabalhava com ele, lá do caixão chorando. Ai, meu amigo, tanto tempo. Só tem uma coisa comigo no meu coração, que as últimas palavras que ele disse foi pra mim. Aí a viúva disse, o que foi que ele disse? Ele disse assim, ó, não mexe essa tábua não, senão eu caio. 2 caras no naufrágio do navio, só escaparam os 2 agarrados numa tábua, assim, no meio do oceano, sol quente, e um olhou pro céu e disse, oh meu Deus, se eu escapar dessa, nunca mais eu jogo, nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo, nunca mais eu olho pra mulher. O cara, tu quer viver pra quê? Seu Lunga chegou na porteira da casa dele, parou, desceu do carro, foi abrir a porteira, esqueceu a chave. Esqueci a chave dessa droga. Esqueci a chave, droga. Aí foi voltando a pé pra buscar a chave. Seu Lunga, você não vai voltar de carro, não, vai a pé. Que esqueceu a chave foi eu, não foi o carro. Sete horas e 10 minutos em Manaus. Vamos lembrar os antigos reclames do rádio, hoje chamado de comerciais. Vamos lá, os antigos reclames do rádio. Alô, repórter é sua. Alô. Alô, repórter é sua. Alô. Professor 20, que fala o repórter Enso, um serviço público da Enso, brasileira de petróleo e dos revendedores Enso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Pois é, isso aí, na realidade não eram os antigos reclames, mas sim relembrando aqui o repórter Enso, que foi o repórter mais famoso do rádio brasileiro, e patrocinado pela Enso, e o repórter Enso fez história no rádio brasileiro. Vamos repetir aí o repórter Enso. Alô, repórter é sua. Alô. Professor 20, que fala o repórter Enso, um serviço público da Enso, brasileira de petróleo e dos revendedores Enso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Pois é, naquele tempo existia a Asapress e a UPI, a United Press International. E daqui a pouco teremos a nossa discografia. Localizado de hoje será o Gerry Adriane. Mas eu tenho um assunto aqui para comentar, Hernandes Sampaio. Tudo aconteceu comigo isso. A diferença de preços com cartão de débito em lojas do Amazonas Shopping e outros shoppings também de Manaus, em outros estabelecimentos comerciais. O Procon deve estar atento a isso, porque é um verdadeiro absurdo. Lente de contato, vou até dar o nome da empresa que é a Center Clínica lá, de olhos lá no Amazonas Shopping. Você vai comprar R$250 se você pagar no dinheiro. Como não tinha como, aí se você pagar no cartão de débito que cobra uma pequena taxa, R$300, é R$50 de aumento. É um verdadeiro absurdo. E respaldado em quê? Isso, a funcionária na realidade não tem nada a ver com isso. Ela apenas cumpre ordens. Mas você comprar no dinheiro por R$250 e pagar num cartão de débito R$300 é R$50 de aumento, é muito aumento. É só fazer aí a porcentagem, quanto é que custa essa diferença de preço entre R$250 e R$300. Você sabia que a Avenida Torquato Tapajós ou Avenida Parque é um dos cartões postais da cidade de Itacoatiara? Também conhecida como Túnel Verde, foi iniciada em 1928 pelo primeiro prefeito da cidade, Isaac Pérez. Foi inspirada na famosa Champs-Élysées, que fica em Paris, a Champs-Élysées. Ela foi consolidada e melhorada ao longo dos anos pelos outros prefeitos que o sucederam. Em determinado tempo até ficou bem abandonada. A avenida possui 1.830 metros de extensão e é arborizada por 346 pés de oitizeiros, formando um grandioso túnel verde. Pode-se dizer que é a maior avenida de túnel verde do Brasil.
pois as demais dessa natureza não alcançam mais de 500 metros de extensão. Sem dúvida alguma, é muito bonita a Avenida Parque, na entrada do município de Itacoatiara. E eu até, no programa que faço lá na Rádio Panorama, aos sábados, falava sobre esse assunto e errei quanto ao número de árvores. Falava em 260, mas são 346 pés de oitizeiros. 7h14 em Manaus, esse mundo curioso. De onde vem a expressão será o Benedito? Você sabe, Hernandes Sampaio? Então vou falar para você e para os nossos ouvintes, claro. É só fazer uma travessura e lá vem a vovó com aquela cara que mistura decepção e impaciência e diz: mas será o Benedito? Como muita coisa na língua portuguesa, a origem dessa expressão tem inúmeras versões, todas de difícil comprovação em registros formais, jornais da época, livros, outras formas de comunicação escrita, explica o professor de português Ari Ribaldi, autor de 3 livros sobre a origem das palavras e expressões. A versão mais aceita é de que a pergunta teria surgido na década de 1930, lá em Minas Gerais. O então presidente Getúlio Vargas demorava muito para nomear um interventor para aquele estado. Naturalmente, a demora gerou inquietação entre os inimigos políticos de um dos candidatos ao posto, cujo nome era Benedito Valadares, que perguntavam: será o Benedito? E o Benedito foi nomeado posteriormente, e ele foi que levou Juscelino Kubitschek para a vida pública. Vamos interagir com os nossos ouvintes, mas dá uma levantada, por favor. A minha querida amiga Sigrid está me informando aqui que a taxa do cartão de débito é em torno de 1,3%. É só você fazer a conta, 1,3% em cima de 250, quanto é que dá, tá bom? De 250 para 300 é um verdadeiro absurdo. Mas vamos interagir então com os nossos ouvintes. Vou mandar aqui um bom dia, já aproveitando que a dona Sigrid mandou um recado para mim, mandando um abraço e um bom dia para ela e para o esposo dela, o meu querido empresário Adelson Pinheiro, lá na João Câmara, e lá da S. Pinheiro. E a funcionária padrão, a Margot. Pois é, ontem o Elias Emanuel e a Melissa estiveram lá com o Adelson. Como sempre no 0800, a Melissa então estava eufórica. Foram uma caldeirada de tucunaré lá na casa do Adelson Pinheiro. Adelson, bom dia para ti, bom dia para dona Sigrid. Muito obrigado pelo carinho de vocês lá na João Câmara, no Novo Aleixo, lá na AS Pinheiro. Um abraço para ele e para esse casal querido. Elias Emanuel e dona Melissa, preparem o 0800, eu já falei ainda há pouco sobre esse assunto. Aline Nelma, bom dia para ti, querida amiga Jerusa Santos, a mais bonita voz do rádio. Doutor Nicolau Libório, pessoal do Bradesco, gerente Tatiane, bom dia para ela. O gerente geral do Prime Boulevard, o Marcos Guerra, e o homem das relações públicas do Bradesco, Julinho. Oi, Júlio, bom dia para ti, um bom domingo. Dona Adriana e dona Juscelina Prijo, que acompanham o jornal diariamente. Lá em Manacapuru, quem está ouvindo o jornal é o Major Afrânio, José Alberto Zegdeg, a dona Gui e a pequena Cristina. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o senhor, hein? Estamos aguardando na confraria. E para a esposa dele, dona Metista, que também acompanham o jornal. Meu querido amigo médico, doutor Paulo Rocha Filho, bom dia para ele. O doutor José Márcio, que é odontólogo, o Amarildo, que está acompanhando também o jornal, o popularíssimo Bacurau, o pai do sono, bom dia para ele. Lá em Curitiba, a minha filha Giovanca está acompanhando o jornal ao lado do Antônio e dos filhos Francisco e Joana. Ô Francisco e Joana, bom dia para vocês. Então logo a pandemia passe, chegarei aí, desembarcarei e aí em Curitiba. Bom dia para vocês. Deixa eu ver quem mais.
Doutora Andréa, parece que chegou aí na cidade. Andréa, bom dia para ti. Doutora Andréa, que é advogada, mora em Brasília e é funcionária do CMBio, baseada na capital da República. Bom dia para ela e um beijo do papai. A Andresa, bom dia, Andresa, para ti. Minha continência. A Adriana, a Débora, a Maria Eduarda, o pequeno Guilherme e o Gabriel. O Valdino Castro, que está lá na Urucará FM, o J. Rai, que está em Iranduba, o Jander, que está em Fortaleza, ao lado da Suelen de quarentena, bom dia para ela, e o Benjamin, que foi exportado. Ei, Benjamin, te cuida, bom dia para ele. Ariel e Tayla, bom dia para eles. Paulo Tasso e a Carol, também acompanhando o jornal. Deixa eu ver quem mais aqui. Dona Graça Vieira, bom dia para a senhora. A dona Mara Vieira, a dona Rita, a Dani e os filhos Igor e Iago. Dona Naí, dona Renê, lá no bairro do Alvorada. Meu querido amigo e irmão fotógrafo Antônio Menezes, ao lado da sua esposa, dona Leila. Leila, muito obrigado por tudo. Bom dia para a senhora. O Nilson Araújo, que está lá em Capiranga, acompanhando o jornal. Pastor Simonides, lá no Japão, bem aqui pertinho. Pastor Simonides, bom dia para o senhor. Aí no Japão, onde é noite nesse instante. Deixa eu ver quem mais. Jornalista Mário Monteiro e dona Carminha, doutor Mário Amorim, dona Macrina, dona Conceição, Paiva. Encontrei com a dona Flora esta semana. Manuel Bragança, bom dia para ele. Os taxistas Mário, Miro e Melo. A Elivanda, que é a sargenta da PM. João Santana e Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. Luiz Costa, aqui na 24 de maio. Luiz Costa, nunca mais encontrei com com Luiz Costa, dona Tereza, o Ricardo, dona Jussara e o Antônio Costa, que é irmão do Luiz. Bom dia, meu professor de inglês. Deixa eu ver quem mais. Flávio Seabra e dona Eneida Pacífico. Oi, Janete Amorim, bom dia para você, aí em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Saúde e muita paz para você. A Luciana e o Luiz Márcio, que é o esposo dela, e os filhos Mateus e Zeus, lá no bairro da Redenção. E agora vamos falar de aniversários, não é? Semana que aniversariou o Josué Filho e sua esposa, a dona doutora Kátia, no último dia 15. Tivemos a oportunidade de falar isso no Jornal da Manhã e é por neste domingo para mais uma vez parabenizar o Josué, vida longa para ele, com muita saúde e muita paz. Ontem, sábado, a funcionária aposentada da Defensoria Pública, dona Ivânia Rebouças, chegou aos seus 59 anos e foi alvo de muitas homenagens por parte de amigos e familiares. Quem externava muita felicidade era a mãe dela, a dona Ivânia, a mãe da Ivânia, a dona Ivanete. É isso aí. Parabéns, dona Ivânia, muitos anos de vida para a senhora, muita saúde, muita paz para a senhora e toda a sua família. E que bom que puderam comemorar em família ontem a chegada dos seus 59 anos. Aos aniversariantes dessa semana que passou, você que aniversaria hoje e que vai aniversariar nesta semana que começa, as nossas homenagens, as nossas parabenizações e o tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Deixa eu ver se eu visualizo aqui no aplicativo humano, Haroldo de Boa Vista, Roraima. Um grande abraço para todos também. Ele está mandando aqui. O Eberton está em Manaquiri. Pois é, o ouvinte aqui fazendo algumas reclamações aqui sobre mortes, a Covid, e diz que o Paulo é da turma dos vermelhos. Não estou entendendo. Mas tudo bem, eu estou lendo aqui porque você está falando, está escrevendo, eu estou lendo. Da turma dos vermelhos, até gosto de vermelho mesmo, mas não sou petista não. E, aliás, eu não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhuma ligação com nenhum político, apenas sou um jornalista que divulga fatos. Se a notícia acontecer, quem quer que seja, eu possa levá-la ao ar, isso aí eu farei com certeza, não tenho a menor dúvida disso. 7h23 em Manaus. Nós vamos falar um pouco de saúde e o assunto aqui é enxaqueca. A enxaqueca é um dos tipos de dores de cabeça mais recorrentes na população mundial. Tem como principal característica uma dor pulsante que pode durar mais de 4 horas
e se tornar inclusive incapacitante. Alguns medicamentos ajudam a aliviar esse sofrimento, mas nem todos os pacientes respondem bem a esse tipo de terapia. Para ajudar esses indivíduos, pesquisadores internacionais têm se dedicado a encontrar novas alternativas terapêuticas. A exposição à luz verde, a acupuntura e prática regular de exercícios físicos são algumas das abordagens que se mostraram eficazes em pesquisas recentes. Os especialistas defendem também a continuidade de investigações para expandir o leque de práticas efetivas. É consenso entre os neurologistas que ter hábitos saudáveis pode ajudar a prevenir as crises de enxaqueca, mas pouco se sabe até agora sobre o nível de proteção gerado por esses cuidados. Pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, resolveram avaliar de forma minuciosa o efeito dos exercícios físicos em pessoas que sofrem constantemente com crises dessa cefaleia. Para isso, a equipe pediu a 4.647 voluntários com diagnóstico de enxaqueca que respondessem a um questionário sobre as características das coisas, sono, depressão, estresse, ansiedade e quantidade de exercícios de moderados a vigorosos, duração de 2 horas e meia, praticados a cada semana. Corrida, caminhada rápida, limpeza pesada e ciclismo são exemplos desse tipo de atividade. A análise mostrou que 1.270 pessoas, 27% dos participantes, relataram praticar esses exercícios regularmente e que esse grupo apresentou uma frequência menor de crises de enxaqueca quando comparado aos demais. Bom dia para Margarete Freitas, para Socorro Freitas, que é a irmã dela também, lá em São Sebastião. O pessoal que está em São Paulo também acompanhando o Jornal Especial de domingo, não dá para identificar aqui. Deixa eu ver. Vilar Cruz. Cadê o Peregrino e o Pássaro da Morte? O Peregrino só trabalha de segunda a sexta-feira. Dia de domingo ele nunca trabalhou. Tá bom? Amanhã ele vai estar no ar. E hoje o programa é mais light, a gente não vai trabalhar com notícia de polícia. Quero mandar mais uma vez um bom dia para o Dr. José Márcio, que é odontólogo, que está acompanhando o jornal, e nesse instante, naturalmente, se dirigindo para um café lá pelas bandas de Iranduba. Ele gosta de gastar dinheiro. 7h41 em Manaus. Espero que vocês tenham gostado hoje do GR Adriane. Quero cumprimentar aqui a todos vocês que nos acompanham através do aplicativo Humano, dizendo que, às vezes, quando os ouvintes reclamam sobre fica baixo, fica alto, essa variação de sinal não tem nenhuma, não é daqui, não sai daqui da Rádio Difusora, é um aplicativo, é problema de internet. E tão somente isso. José Milton, bom dia para você, lá em Saracuruna, em Duque de Caxias, e o pessoal que está acompanhando também o jornal lá no, deixa eu ver aqui onde é que é, no Shopping do Povo, o chocolate lá no Centro Comercial Shopping do Povo, que acompanha todos os dias o Jornal da Manhã em Novo Airão. O Vila Cruz mandando um abraço, eu já falei aqui, para o Arianaldo, e já falei também do José Milton, que reclamou do som. Uma notícia que nos chama a atenção aqui: de onde vêm as armas, as munições e os explosivos que têm sido usados por quadrilhas em ataques a bancos no Brasil? Tem ataques a bancos no Brasil ou alguém vai contestar? Segundo especialistas em segurança pública, traficantes internacionais e nacionais são responsáveis por fornecer fuzis, cartuchos e dinamites a esses grupos criminosos conhecidos como Novo Cangaço. Entre os dias 5 e 16 deste mês, foram pelo menos 10 ataques em cidades diferentes de 4 estados: São Paulo, Paraná, Bahia e Minas Gerais. Os alvos foram ao menos 13 agências bancárias e uma financeira. Os bandos preferem atacar, em sua maioria, instituições que guardam dinheiro em cidades pequenas
onde as forças de segurança não têm poderio bélico para enfrentar bandos fortemente armados. Essa modalidade criminosa que assusta a população pela violência empregada nos ataques a bancos é chamada por policiais de Novo Cangaço, numa alusão ao histórico bando de Lampião, o Virgulino, que levava ao medo às cidades do sertão nordestino em meados dos anos 30. O contrabando de armas, elas saem dos Estados Unidos e geralmente são exportadas legalmente, vejam bem, ouçam bem, legalmente exportadas até o Paraguai. Depois as armas deixam o país vizinho ilegalmente e, claro, entram aqui no Brasil tranquilamente. As nossas fronteiras mal guarnecidas, como sempre, e os bandos armados, as armas são enviadas aqui para o Brasil com muita tranquilidade. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Estão fechadas as páginas desta edição. O Hernandes Sampaio esteve na sonoplastia de rádio, antecedendo o Jean Santos, e a produção do programa, o Ismael Moura. Bom dia para o Ismael Moura, que está acompanhando o jornal. E a apresentação de Paulo Guerra. Eu os deixo aqui com um provérbio que me foi mandado aqui pelo Antônio Menezes. Se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço. Vou repetir este provérbio. Se procuras uma mão disposta a te ajudar, tu a encontrarás no final do teu braço. E agora um pensamento de Fernando Pessoa. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Fernando Pessoa.